Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Emmanuel intitula o seu comentário Crises. Por que a nossa vida passa por crises? E qual a melhor forma de enfrentá-las? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel e hoje nós vamos refletir sobre as crises que assolam a nossa vida vez ou outra. Muitas vezes nós passamos por crises que têm diferentes expressões, dimensões e afetam diferentes campos da nossa existência. Às vezes é uma crise no trabalho, às vezes é uma crise familiar, às vezes é uma crise pessoal. E quando nós estamos vivenciando a situação de crise, nós nos perguntamos, é natural, por que isso aconteceu? Como é que eu devo lidar com isso de uma maneira mais adequada? Temos aquelas famosas crises dos 40 anos, quando o ser humano, seja homem ou mulher, chegam aí na faixa dos 40, parece que precisa dar mais sentido para a própria existência. Ou a crise dos 10 anos no casamento, quando já tem algum tempo casado, aí chega aquele momento de crise em que o casal precisa se reconfigurar. São ditos que ganharam espaço da popularidade porque representam experiências que são muito comuns. E quando nós pensamos nessa dimensão da crise, é importante lembrarmos dessas situações porque elas nos oferecem luzes importantes para que a gente possa entender como é que uma crise surge, por que ela surge e a melhor maneira da gente lidar com ela. Quando nós estamos avançando numa determinada direção, progredindo, é natural que vez ou outra a gente se encontre em um determinado platô, em que a gente não evolui mais. Parece que a gente está ali parado, seja do ponto de vista pessoal, familiar, social, trabalho. Surge uma situação em que a gente passa ali meses, às vezes até anos, meio que estagnado. As coisas não ficam nem ruins, mas também não melhoram, não mudam. E o que acontece para que essa situação ela possa mudar de patamar? Normalmente vem uma crise. Algo que afeta os alicerces, algo que nos abala, algo que nos tira da nossa zona de conforto. E aí, a partir daquilo, novos horizontes se abrem, novas oportunidades, desafios que nos fortalecem. Pode até não ser algo externo, mas uma crise pode fortalecer algo portas adentro do nosso coração. Ou seja, as crises, elas representam esse momento a partir do qual nós somos convidados a novos horizontes, novos patamares de crescimento, de realizações, sejam externos, sejam internos. O problema é que muitas vezes, quando nós estamos passando pela situação de crise, a gente acaba acreditando que nós estamos abandonados por Deus. Ora, mas vamos com calma, né? Se a crise chegou, é porque Deus o permitiu. Aliás, nada acontece no universo sem a permissão do Criador. Deus não tirou férias, Deus não fechou os olhos, não há coisas que Deus não possa realizar. Se nós acreditamos nisso, nós precisamos reconhecer que também as crises, elas são o resultado daquilo que Deus permite. Então, se Deus permite que uma determinada crise aconteça, é porque Ele já percebe que nós temos condições de internalizar aquela lição, de avançar na direção de novos horizontes, de conquistar outras habilidades, de ter uma percepção alargada e ampliada sobre alguma situação. Ou seja, nós não podemos nos sentir abandonados diante da crise, porque é exatamente a presença da crise que mostra que Deus está de olho na gente. Ele não nos esqueceu. Ele está tão de olho que ele fala assim, meu filho, minha filha, agora chegou a hora de você sair desse patamar, aprender isso, então eu vou mandar uma crise para que você possa avançar. E quantos de nós não podemos dizer isso em relação ao nosso passado? E foram exatamente crises no campo profissional, afetivo, pessoal, que nos deram mais força, maior entendimento. Por isso, a crise não deve ser entendida como sendo o momento em que Deus se afasta da gente, em que a gente foi abandonado. Às vezes a crise faz com que nós nos sintamos frustrados. A gente olha para a crise e fala assim, poxa, mas
eu estou frustrado com isso, estava almejando outras coisas. Acontece que a crise não significa que nós devamos ceder espaço à frustração. A crise é exatamente aquilo que nos convida a conquistas maiores, a avanços, a mudanças, a transformações. Ou seja, se ela abre todo esse leque de possibilidades, nós não devemos nos frustrar por aquilo que a gente estava acostumado, que era o corriqueiro, que era o comum, porque a crise ela nos trará, muito provavelmente, se nós soubermos enfrentá-la de maneira adequada, novos patamares melhores. Porque a crise, quando ela vem, há por parte da providência divina uma confiança de que a gente pode, depois da crise, ser pessoas melhores, sermos criaturas mais hábeis, mais fortalecidas, mais capazes. Por isso, a crise não deve nos colocar na situação de frustração, porque ela é exatamente o contrário. Significa um convite à mudança, ao crescimento, à transformação e o reconhecimento da possibilidade de que nós podemos, de fato, avançar. O outro ponto que nós devemos tomar cuidado para que a situação de crise não desperte em nós é nos sentirmos incapazes. Porque se nós estamos passando por uma determinada situação, é porque já temos a capacidade de enfrentá-la. Muito embora talvez a gente não reconheça isso intelectualmente, às vezes a gente não sente isso, mas nós somos capazes de enfrentá-la. Deus não permitiria que algo que superasse, que estivesse além das nossas capacidades, viesse ao nosso encontro. Porque qual pai que colocaria, por exemplo, um filho numa situação que está muito além da capacidade dele? Algum pai, alguma mãe faria isso? A gente não faria. A gente não colocaria um objeto que pode produzir um ferimento muito grave na mão de uma criança sem que ela tivesse a habilidade, a forma. Isso às vezes vai acontecer só muito tempo mais tarde, quando for jovem, adulto. Aí ela vai poder manusear. Mas, se ela é criança, a gente não expõe ela a esse tipo de risco. Nosso Pai que está nos céus também é um Pai muito mais amoroso, consciente, magnânimo, sábio do que nós. Então Ele não nos colocaria na posição de enfrentar uma situação para a qual nós não estivéssemos preparados. Essa preparação, como eu falei, nem sempre ela é uma preparação óbvia, nem sempre a gente, não, eu sei como é que vou resolver. Não, às vezes a gente tem aquela possibilidade, a gente tem aquela informação, mas aquilo está guardado exatamente porque nós nunca fomos expostos à situação de crise. E quando a gente começa a olhar para a situação com firmeza, com determinação, e fala assim, não, eu acho que eu não estou entendendo agora, mas há uma maneira de resolver. Eu vou descobrir, a gente começa a perceber que existem recursos internos dos quais a gente sequer tinha consciência. Por isso nós não devemos nos sentir incapazes diante da crise, porque a crise é um sinal de reconhecimento da nossa capacidade de superar aquele desafio. Não é confortável, não é fácil, mas ela não viria se Deus não reconhecesse em cada um de nós a capacidade de superá-la e de sermos pessoas melhores depois. Por isso, diante das crises, nós devemos continuar agindo com confiança, com determinação. Confiança que nós não nos encontramos abandonados e desamparados da providência divina. Confiando que nós temos recursos internos para enfrentar essas crises. Confiança de que, se nós fomos convidados a essa situação, a essa circunstância, é porque nós temos condição de superar e, do outro lado, algo de melhor irá surgir. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27, e é uma fala do próprio Cristo que nos diz: Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Emmanuel intitula o seu comentário Crises. A lição de Jesus, nesse passo do Evangelho, é das mais expressivas. Ia o Mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz,
mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia, reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Uma bela página de Emmanuel que nos convida a um olhar diferenciado para situações de crises que todos nós enfrentamos. E a proposta, o desafio, o convite para o dia de hoje é que nós analisemos uma crise pelo qual nós podemos estar passando ou uma crise que nós passamos no passado, a fim de que esses elementos se tornem mais claros. Que nós possamos reconhecer a crise como uma porta que se abre para novos horizontes. Uma crise como sendo o atestado de que nós dispomos de recursos, de habilidades internas que às vezes a gente nem acredita que possui. Mas, sobretudo, que a crise representa a presença de Deus nas nossas vidas, que não nos abandona em momento nenhum. Então, olhemos para as nossas crises no dia de hoje com esse olhar, para que a gente possa identificar esses três elementos que estão presentes em todas as crises pelas quais nós passamos. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!